Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre a unção feminina. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: uma mulher pode exercer o cargo pastoral? Ou seja, uma mulher pode ser consagrada a pastora? Sim ou não? Se alguém fizer esta pergunta para você, o que você responderia? Uma mulher pode pastorear uma igreja? Uma mulher pode ser uma liderança maior? Uma fundadora de ministério? Uma presidente de um ministério? Se alguém fizer essa pergunta para você, o que você diria? Meu irmão, se você tem alguma dúvida sobre esses detalhes, assista este vídeo até o final, porque eu vou apresentar detalhes importantíssimos sobre o dom feminino na obra de Deus. E todos esses detalhes que serão apresentados nesse vídeo estão nesta apostila. É uma das melhores apostilas já lançada no Brasil, CBM. Esta apostila é maravilhosa, contém 75 páginas cheias de detalhes derivados de muitas línguas concernente o chamado ministerial e eclesiástico. Se você não adquiriu ainda essa apostila CBM, Curso Bíblico Ministerial, se você ainda não adquiriu, aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone, onde você pode ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir esta apostila maravilhosa para que você possa crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Muito bem, pessoal. A pergunta que está pairando e não quer calar é a seguinte: uma mulher pode exercer o cargo ministerial? Ela pode ser consagrada a pastora? Pois então, pessoal, esta é a dúvida de muita gente. E tem muitas pessoas que não têm respaldos bíblicos para defender ou para condenar essa tese. Portanto, pessoal, esse vídeo vai ser de suma importância, tá bom? E como eu geralmente deixo bastante pérolas para vocês, seria maravilhoso se você se inscrevesse no meu canal e também deixasse aquele like para me ajudar no desenvolvimento da propagação do meu canal nas redes sociais, tá bom? Vamos então, pessoal, para o princípio da Bíblia Sagrada. E o princípio bíblico, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que o homem Adão e a mulher Eva foram criados no mesmo dia. Exatamente, pessoal. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Só que o homem Adão, dentro do jardim do Éden, ficou solteiro por aproximadamente 50 anos. Exatamente, porque a mulher, a matéria-prima da mulher, a costela, estava dentro dele. Mas, obviamente, depois de um período de tempo, que os originais dizem que foram aproximadamente 50 anos, Deus tirou a mulher de dentro de Adão. Ou seja, Deus tirou a costela, que foi a matéria-prima, e com esta matéria-prima, Deus criou a mulher. Então, pessoal, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Só que a mulher continuou dentro do homem. Isso significa que, no princípio, Adão estava colocando nome nos animais e trabalhando, não é verdade? Porém, a mulher estava dentro dele. Isto, pessoal, é muito significativo, porque o homem, na verdade, nunca trabalhou sozinho.
Então, a mulher estava dentro do homem, trabalhando por dentro, e depois Deus tirou a costela, a mulher, fez uma disjuntora e colocou do lado de Adão. E a mulher continuou regendo o planeta Terra naquela época. Observe, por exemplo, que em Gênesis, capítulo 2, versículo 21, quando o Senhor formou a mulher, Deus disse: multiplicai, enchei a terra e governai sobre ela. Então, observe que a ordem do governo, desde o princípio, foi dado ao homem e à mulher. Ou seja, no princípio, o homem regia o planeta Terra com a mulher por dentro. E depois, o homem, Adão, regeu o planeta Terra, o Jardim do Éden, com a mulher ao seu lado. Porém, a ordem da multiplicação e a ordem para governar foi dado ao casal e não somente a Adão. Então, pessoal, se nós partirmos aqui para o princípio da Bíblia, para o princípio da criação, a ordem para governar o planeta Terra foi dado tanto para Adão como também para Eva. E, partindo deste princípio, por esse prisma, podemos acreditar que, desde o princípio, Eva estava governando o planeta Terra com seu esposo Adão. Tá bom? Este é o princípio, baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Gênesis, capítulo 2, versículo de número 21. Tá bom? Esses detalhes são importantíssimos. Agora vamos partir para mais um detalhe sobre este assunto. Então, pessoal, como podemos observar, no decorrer da história, Deus levantou vários homens poderosos para reger o planeta Terra. Vários patriarcas, vários profetas, vários reis de muitas nações, não é verdade? E entre esses homens poderosos também existiam mulheres poderosas para reger o planeta Terra. E podemos observar que no decorrer da história da Bíblia Sagrada existiram também muitas mulheres profetisas. E essas mulheres profetisas, além de profetizar, também essas mulheres eram grandes pregadoras. Então, pessoal, esses profetas do Antigo Testamento, na verdade, eram professores das escolas de profetas. Isso significa que as profetisas do Antigo Testamento eram também professoras. Isto é essencial porque muitas pessoas, quando leem a Bíblia Sagrada, acham que as profetisas do Antigo Testamento eram mulheres que somente profetizavam. Mas quando você vai para os originais hebraicos, você vai entender que a palavra profeta significa o porta-voz de Deus. Ou seja, o profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Então, podemos observar que a maioria das profetisas do Antigo Testamento eram mulheres que profetizavam. E além disso, algumas delas, como Débora e também como Esther, Miriam e muitas outras, eram professoras. Eram um tipo de mulheres que, além de profetizar, elas ensinavam a palavra de Deus e lideravam uma grande quantidade de pessoas. Tá bom, pessoal? Isto é bíblico, mas você tem que entender um pouquinho da cultura e um pouquinho do sentido linguístico. Tá bom? É necessário você primeiro aprender o que significa a palavra profeta. E depois que você aprender o que significa a palavra profeta, é necessário você entender que existiam os profetas videntes, aqueles que tinham visões, e também os profetas nabis,
aqueles que pregavam e ensinavam a palavra de Deus, ou seja, profetas líderes de comunidades. Assim como existiam os profetas masculinos, também existiam os profetas femininos, ou seja, as profetisas. E isso, pessoal, é de suma importância para quem gosta de estudar as questões hebraicas, tá bom? A história que envolve o chamado pastoral feminino é muito importante, porém é aquilo que eu falei no início do vídeo, é muito burocrático. Mas podemos observar que no Novo Testamento, Jesus levantou muitas mulheres para elevar o seu ministério aqui na terra. Por exemplo, a história judaica diz que Jesus levantou 12 apóstolos e 70 discípulos. E Jesus também levantou 12 apóstolas e também 12 discípulas. Exatamente, pessoal. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver realmente que o ministério de Jesus era cercado por mulheres. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre Maria Madalena. E Maria Madalena era a discípula, ou seja, a apóstola original que, na verdade, sobressaía como líder de todas as outras apóstolas. Então, pessoal, podemos observar que dentro da história bíblica, Jesus realmente tinha 12 apóstolas, tá bom? E também 12 discípulas. As discípulas de Jesus são aquelas que desempenharam cargos mais distantes do ministério de Jesus. Por exemplo, a mulher samaritana, ela foi uma discípula, tá bom? Ela não andava com Jesus, por isso não foi uma apóstola. Podemos observar também a mulher cananeia. A mulher cananeia foi também uma discípula, ungida, segundo a história, por Jesus. E essas mulheres faziam a obra de Deus como discípulas. Mas é aquilo que eu falei no início. Além das discípulas que estavam afastadas de Jesus, existiam 12 apóstolas, tá bom? Que seguiam a Jesus em seu ministério 24 horas por dia. É por isso, pessoal, que Jesus era muito criticado, porque onde Jesus estava, as mulheres também estavam. Porque o ministério de Jesus foi diferente de todos os ministérios. Porque nenhum dos líderes do Antigo Testamento deram tanta assistência para as mulheres como Jesus. É por isso que o ministério de Jesus foi abrangente. Porque Jesus levantava mulheres apóstolas. E elas eram desbravadoras. Elas entravam em prostíbulos, ela entrava nos pátios das mulheres, porque tinha lugar que os homens não podiam entrar. Aí Jesus, muito sábio, levantou as mulheres como líderes. E elas saíam pregando a palavra, divulgando o cristianismo, propagando o evangelho. E o ministério de Jesus se tornou um ministério poderoso também por causa das mulheres. É óbvio que muitas pessoas, por falta de conhecimento nos originais e também por falta do conhecimento histórico e também cultural, criticam muito essa questão do chamado feminino. Porém, pessoal, essas mulheres foram chamadas por Jesus. Foi Jesus que convocou essas mulheres poderosas. E elas conquistaram territórios longos para que Jesus pudesse pregar o evangelho. Elas iam à frente, pregavam o evangelho, preparavam a casa para Jesus. Elas realmente, às vezes, faziam muito mais do que os próprios discípulos do Senhor Jesus. Então, pessoal, o ministério das mulheres foi muito visado por Jesus, tá bom? Mas os judeus eram machistas. Os judeus, desde o início,
nunca deram legalidades para as mulheres. Nunca. Por isso que podemos observar na Bíblia Sagrada que não existem o nome de muitas mulheres. Geralmente, as mulheres deixaram a sua história, mas são mulheres anônimas. Porque os judeus tinham esse preconceito em relação às mulheres. Por exemplo, um líder judeu, um sacerdote, um sumo sacerdote, quando iam para o sacrifício no templo, se ele se esbarrasse em uma mulher, ou seja, se ele tocasse em uma mulher no meio da multidão, eles iam até o tanque da purificação e se lavavam. Então, se você procurar na cultura, as orações dos judeus eram mais ou menos essa: obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentil e também eu não nasci mulher. Então, os judeus, quando oravam, eles oravam dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher. Porque as mulheres naquele tempo eram desclassificadas. Por isso que os judeus oravam: obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por eu não ser uma mulher. Então, assim, pessoal, Jesus veio para quebrar essas regras judaicas. Mas podemos observar que até hoje algumas pessoas têm preconceitos em relação às mulheres em questão de liderança. Está entendendo? Jesus não tem nenhum preconceito, mas, infelizmente, não é verdade? Muitos líderes, muitos ministérios não colocam mulher para liderar. Tá bom? E podemos observar que quando Jesus disse: ide por todo mundo, as mulheres estavam inclusas. Tá bom, pessoal? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. As mulheres também estão nessa lista do ide. Tá bom? Outro detalhe: Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. As mulheres também receberam o Espírito Santo, lógico. Um outro detalhe que podemos observar é aquele quando Jesus disse o seguinte: aqueles que creem em mim, maiores obras farás. As mulheres também estavam inclusas nestas grandes obras. E outro detalhe para complementar: no dia de Pentecoste, as mulheres também falavam em línguas e elas também receberam dons espirituais. Olha que legal, pessoal. Observe que eu estou apresentando vários versículos da Bíblia Sagrada que provam que não é proibido uma mulher exercer cargos ministeriais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele levantou na Grécia uma mulher por nome Febe. Esta mulher era uma diaconisa. Ela era casada, lógico, mas o marido dela era novo convertido. E como ela estava preparada, o apóstolo Paulo ungiu Febe, uma diaconisa, como líder de congregação, como dirigente. Ou seja, Febe era uma pastora, ou seja, uma dirigente de congregação. Ela pastoreava toda a igreja, inclusive ela pastoreava o próprio esposo dela. Você está entendendo? Porque tem algumas pessoas que falam: olha, a mulher tem que ser submissa ao esposo. Lógico, pessoal, isto é no sentido físico, tá bom? Mas no sentido espiritual, eu conheço muitas mulheres em todo o Brasil e até aqui na Grande Goiânia que pastoreiam os seus próprios esposos. Eu conheço pastoras que os seus esposos são membros e elas pastoreiam os seus esposos. Não há nada de errado nisto. Se Deus a constituiu como líder e o esposo não tem capacidade, obviamente ela tem que tomar rédea da situação espiritual. É aquilo que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo de número 3. Diante de Deus não há gentil, não há grego, não há homem ou mulher. Todos são iguais. Tá vendo, pessoal? Que o próprio apóstolo Paulo fala que diante de Deus não existe uma diferença.
se a mulher é capacitada ministerialmente para exercer o cargo ministerial, ela tem que exercer o cargo ministerial. Se o esposo dela não estiver com condições espirituais de manter a obra, ela vai pastorear a igreja e o próprio esposo dela vai ter que ser submisso a esta mulher. Até porque a Bíblia Sagrada diz, no livro de aos Coríntios, capítulo 7, que a mulher santa santifica o esposo. Então, observe que biblicamente, pessoal, não existe uma regra que diga uma mulher não pode pastorear o seu esposo, ou melhor, uma mulher não pode pastorear uma igreja, uma vez que foi o próprio Jesus quem levantou as apóstolas, as discípulas. O apóstolo Paulo seguiu a mesma visão de Jesus, ungindo várias mulheres em todo o mundo antigo, para que essas mulheres como Féber pudessem pastorear até os seus próprios esposos. O apóstolo Paulo diz aqui que a mulher santa santifica o homem incrédulo e também santifica seus filhos. Isto é o poder feminino, é o poder de Deus na vida de uma mulher. Então, pessoal, para concluirmos este vídeo, eu posso dizer o seguinte: desde o início, a mulher estava lado a lado com o homem. No reino ministerial e eclesiástico, dentro de um ministério, se não tiver a participação direta das mulheres, esse ministério vai se tornar pesado para os homens. Exatamente, pessoal. A mulher sempre esteve dentro do homem, ou seja, a mulher sempre esteve dentro do ministério. E isto é desde o princípio. Agora, quando nós partimos para o Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia Sagrada, no livro de Pedro, diz o seguinte, que nós, a igreja, é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que chamou das trevas para a gloriosa luz. Então, pessoal, as mulheres atualmente são sacerdotisas. Exatamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, a igreja, é o sacerdócio real. E as mulheres fazem parte desse ministério chamado igreja. É por isso que a palavra igreja tem um sentido feminino e não masculino. É por isso também que no livro de Mateus, capítulo 25, fala que Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja noiva. Não é uma igreja noivo, masculino, é noiva, noiva. Então, pessoal, a igreja tem um sentido feminino e não masculino. Então, pessoal, sem a participação das mulheres, o ministério estará defeituoso. Exatamente, pessoal. Isso é uma lógica, desde o início, todo mundo sabe disso. Então, as mulheres estão de parabéns, porque as mulheres foram chamadas e se elas estiverem preparadas, realmente tem carta branca, biblicamente falando, para exercer o cargo pastoral, o cargo missionário, o cargo de liderança, em qualquer área em um ministério, tá bom? Mas esta mulher precisa estar preparada para esta obra ministerial gigantesca. Lembrando aqui que foi Eva que comeu fruto no Jardim do Éden, tá bom, pessoal? Foi Eva que comeu o fruto primeiro. E para ficarmos sabendo aqui, Eva comeu o fruto duas vezes. Ela comeu o fruto sozinha e depois trouxe do fruto e comeu com seu esposo. Portanto, o fruto da sabedoria está na vida da mulher duas vezes. E um outro detalhe, pessoal. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Maria Madalena foi a primeira mulher a ter um encontro com o Senhor. E Maria Madalena recebeu uma missão pessoal de Jesus. Ide e falai para meus discípulos que eu já ressuscitei dos mortos. Também, Maria Madalena, diga a Pedro que em breve eu me encontrarei com ele. Então, a primeira missionária pós-ressurreição não foi um homem, foi uma mulher. Por isso, as mulheres precisam cada vez mais se valorizar,
estudar bastante, porque o teu ministério, mulher, é confirmado por Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não comprou a apostila, compre a apostila. CBM, Curso Bíblico Ministerial. Aqui eu falo sobre os 25 dons ministeriais, tá bom? E também, pessoal, se você não adquiriu o livro A Revelação Completa de Gênesis, aqui na descrição eu deixo um link para você saber mais sobre este livro, um dos melhores livros do Brasil, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372